Gente, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso terceiro dia do simpósio Quadrinhos e Guerra. Hoje nós temos a presença do Marcelo, do Gus, do Alex, do Átila e da Juliana. Perfeito. Você coloca no segundo slide, por gentileza? Isso. Então, gente, é apenas para explicar que, originalmente, eu trabalhava com quadrinho como fonte, só que, recentemente, nos meus estudos mais contemporâneos, eu tenho feito um trabalho dentro de divulgação científica, especialmente da pandemia para cá, e eu acabei me envolvendo com um campo que existe hoje da história, que é o chamado História Pública. E aí, é o primeiro artigo que eu estou fazendo para a associação, falando um pouco mais sobre essa visão de como trabalhar o quadrinho pela história pública, o que é um pouquinho diferente. Atualmente, eu estou fazendo meu doutorado pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estou trabalhando com história pública e YouTube, sobre a divulgação científica de história no YouTube. Se você puder passar para o segundo slide, por favor, eu vou compensar esses problemas técnicos dando uma acelerada em determinado ponto da apresentação. Tá? O que é a história pública? A história pública surge ali na segunda metade da década de 70, a partir de uma perspectiva de pluralidade de campos para trabalho do historiador. Ela surge nos Estados Unidos, originalmente por esse ponto de vista mercadológico, ou seja, onde mais o professor de história, a pessoa formada em história, poderia trabalhar, se não nos espaços de ensino. Só que esse campo ele vai se ampliando com o passar do tempo, e hoje em dia ele vai muito além desse mercado. Hoje em dia ele tenta lançar um olhar sobre a percepção da história fora dos espaços acadêmicos, como se dá essa relação da história com a sociedade. E aí, eu vou fazer uma proposta esse artigo, na verdade, ele é uma proposta de como utilizar os quadrinhos dentro desse campo da história pública, tentando entender como quadrinhos que ambientam tempos históricos podem ser utilizados pelo historiador, é lógico, com um enfoque de guerra, que é o nosso objetivo aqui. Se você puder passar para o próximo slide, por favor. Perfeito. Né? Então, qual é o nosso objetivo? É lançar esse questionamento. Como conjunturas do passado, geralmente trabalhadas pela historiografia, são abordadas quando utilizadas em histórias em quadrinhos? Perceber como o público lida com o tempo passado, com as narrativas do passado, e a partir de que tipo de historiografia que está sendo apresentada naquele momento. Se existe um engajamento político daquela forma de apresentação do passado, se ele está sob o uso de determinados discursos ou não. Então, mais especificamente nesse trabalho específico, como as conjunturas de guerra são representadas nos quadrinhos. É pensar, podemos perceber a apropriação dessas narrativas do passado por grupos políticos nos quadrinhos? É a partir desse tipo de pensamento que a gente pode utilizar o quadrinho dentro da perspectiva de história pública. O meu recorte tentou se limitar aos quadrinhos estadunidenses por uma questão mercadológica, né, da importância do mercado dos quadrinhos estadunidenses para a consolidação do mercado. A gente sabe que existe o grande mercado franco-belga, a gente sabe que existe todo o mercado oriental, com os mangás e manhwas, mas a gente tem os Estados Unidos como um eixo muito grande dessa expansão das comics. E também porque, como a gente está pensando guerra, e a gente tem que pensar os Estados Unidos como um grande ator geopolítico nesses conflitos desde seu surgimento, tá? Principalmente no século XX, mas desde o século XIX. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente está trabalhando com história pública, a gente tem que trabalhar com um tipo de percepção diferente de quando a gente usa o quadrinho como fonte primária. Aqui não vai me interessar o quadrinho que é produzido no momento histórico em que ele está sendo representado, em que ele está utilizando como pano de fundo. Então, por exemplo, a gente pode fazer muitos trabalhos fazendo uso aqui da primeira edição do Capitão América. Mas, para essa perspectiva que eu estou apresentando, não vai ser o ideal, porque ele é um documento primário, ele vai estar falando do seu contexto de criação.
Ao contrário, a gente pode trabalhar com 1602, a gente pode trabalhar com quadrinhos que estejam olhando para trás, estejam ambientando a sua narrativa em conjunturas do passado para a gente poder fazer essas nossas reflexões. No meu artigo e nesse trabalho, eu fiz um breve levantamento de obras de quadrinhos que vão representar conflitos dos Estados Unidos, assim, deixando claro que não existia nenhum tipo de objetivo de esgotar todos esses quadrinhos, é apenas para a gente ver o quanto ele está sendo representado. Eu priorizei quadrinhos que não fossem do gênero de super-heróis, para a gente poder ampliar o nosso escopo, e posteriormente eu faço um estudo de caso para a gente poder se aprofundar em um quadrinho específico, para poder verificar como esse campo vai se manifestar, certo? Então, aqui no nosso recorte, a gente pode perceber que existem muitos quadrinhos. Essa é a parte que eu vou dar uma acelerada em virtude dos atrasos de ponto de vista técnicos, né? A gente tem quadrinhos de guerra, quadrinhos da Guerra Revolucionária, que é a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter quadrinhos publicados desde a década de 80 e até antes, que são ambientados nesse contexto, tá? Você vai ter também os quadrinhos que são publicados, talvez a melhor metáfora seria aquelas revistas que a Ebal fazia de conjuntura histórica. Isso também existiu no cenário americano, e aí a gente tem aqui True Comics, I Hardly Happened, o meu inglês é horrível, peço desculpa, senão. A gente tem esses quadrinhos que também estão falando sobre história, são produzidos num contexto diferente daquele que está sendo apresentado. A gente também tem a expansão para o oeste, e aí, se a gente fosse fazer um levantamento de quadrinhos, eu gastaria aqui 2 horas falando, né? Porque todo aquele gênero de western, e aí eu estou falando do western americano e não dos quadrinhos espaguete, como o Tex, os quadrinhos que são produzidos na Itália pelos Fumetti, né? Todos eles estão ali, de uma maneira ou de outra, trabalhando as guerras indígenas, a expansão para o oeste, toda aquela série de conflitos sobre a consolidação territorial dos Estados Unidos. Então, eu trouxe apenas um exemplo, porque eu acho que ele é pertinente para o trabalho, que é Tekumesh, publicado em 1992, porque ele é desenvolvido através do roteiro de um historiador que tem livros publicados desse período, que é o Timothy Truman, né? A gente também vai ter quadrinhos geralmente biográficos, né, falando sobre os conflitos com o México, sobre a independência do Texas, sobre as relações de fronteira dos Estados Unidos, e aí já chegando para os séculos mais contemporâneos, ali na virada do 19 para o 20, a gente tem as guerras de secessão sendo representadas tanto por um ponto de vista mais fantástico. Eu trago aqui o Red Badge of Courage, que é uma revista que imagina, Dark Horse Comics, né? Ela imagina o Predador na Guerra de Secessão, Predador, personagem do cinema. A gente tem revistas mais realistas, e é um tema que se repete tanto que a gente chega a ter, no mesmo ano de 2013, 2 quadrinhos diferentes sendo publicados sobre a mesma batalha, sobre o mesmo momento histórico, que é ali a Batalha de Gettysburg. Nos quadrinhos da Primeira Guerra Mundial, a gente aqui... Eu dei uma pulada na Primeira Guerra? Eu acho que eu dei uma pulada na Primeira Guerra, mas você também vai ter alguns quadrinhos sendo publicados de Primeira Guerra. E na Segunda Guerra Mundial, a gente tem tanto a Marvel como a DC publicando, fora do período da guerra, um quadrinho que foi bastante popular, quadrinhos que foram bastante populares e até fazem uma disputa de mercado. Ambos com um protagonismo de grupos do exército e sargentos americanos. A gente tem o Sargento Rock e a gente tem o Sargento Fury, né? A gente tem quadrinhos sendo publicados na Guerra Fria, a gente tem um quadrinho sobre Guerra da Coreia, quadrinhos sobre Guerra do Vietnã, e a gente agora parte para o estudo de caso. Eu só queria verificar antes,
Eu ainda estou sendo ouvido porque eu acho que o meu fone deu uma parada. Perfeito, Gus. Então posso continuar. Então, nos aprofundando no estudo de caso que eu faço, eu propus uma leitura dos 10 volumes da minissérie em quadrinhos publicada pela Dark Horse em 2015, Rebels, a Well-Regulated Militia, que é um quadrinho escrito pelo Brian Wood. O Brian Wood, ele tem alguns trabalhos célebres, a gente vai falar um pouco mais dele, sobre a Guerra de Independência, a Guerra revolucionária, que é a forma com que a historiografia estadunidense trabalha esse conflito. Para a gente dar início, eu trago aqui um destaque do próprio autor. Ele fala: eu me descrevo como um patriota, e sempre que eu faço, sinto sobrancelhas levantadas e olhos céticos que entendo perfeitamente. Estou bastante aberto sobre ser politicamente esquerdista, até mesmo um socialista, declarado quando se trata de certas questões humanitárias. Desde 11 de setembro, e acho que em menor grau desde os anos Reagan, tem havido uma associação entre palavras como patriotismo e algumas das políticas mais feias que nossa cultura produziu. Sei que se desenvolveu um reflexo depois da Guerra ao Terror, uma rejeição instintiva de qualquer coisa que tivesse cheiro de pró-América. Mas eu sabia que não precisava ser assim, e isso me incomodou. Me deixou com raiva, porque adoro a história desse país. Adoro a mitologia, os contos populares, os heróis, as linguagens e as imagens. Adoro a ideia de um país fundado no conceito de leis. Não é linhagem real, nem poderio militar, ou identidade racial, nem ideologia religiosa. Esse texto, o Wood coloca no segundo volume dessa minissérie, onde ele vai dizer os motivos dele ter começado a escrever essa minissérie. E aí a gente vai acompanhar, os 6 primeiros volumes acompanham a vida de um revolucionário, de um colono chamado Seth Abbott, que participa de uma milícia do que viria a ser Vermont, né? Que eram os Green Mountain Boys. Então ele vai apresentar um contexto de guerra, ele tem um autoconfesso, né, interesse de tentar ambientar de forma bastante explícita os conflitos da guerra revolucionária, os cenários de batalha, e é um pano de fundo muito interessante para a gente poder perceber como hoje, 2015, essa perspectiva histórica do passado está sendo verificada, né? Os personagens históricos que ele apresenta, aparece George Washington, aparece outros grandes, os chamados pais da pátria, né, outros grandes personagens, eles não têm foco, eles não são apresentados com qualquer glamour, até existe um certo sentimento de antipatia. O que a gente vai perceber nessa revista é uma tentativa de representação do cidadão comum. Tanto o Seth Abbott, que é esse grande revolucionário, é o personagem principal da história, que é uma pessoa comum, não tem um grande destaque, é um personagem ficcional, não é um personagem histórico. Então, o foco do autor está diretamente direcionado para essa questão. E aí, passa o próximo slide, por favor. O debate, aí eu trago um pouco do debate historiográfico sobre guerra revolucionária. Durante muito tempo, a perspectiva tradicional da historiografia é uma perspectiva que era tradicionalmente chamada de Whig. Essa é aquela perspectiva que a gente está até acostumado a ver em produções midiáticas cinematográficas, desenho animado em geral, que trabalha a noção de um endeusamento dos pais da pátria, sendo eles colocados como grandes libertadores, grandes homens perfeitos, e que vai ali passar um pano para uma série de vícios e questões que a gente que trabalha com uma historiografia mais contemporânea sabe que não condiz com a realidade, né? Esses 6 primeiros volumes, então, ele vai trabalhar a história do Seth Abbott, e nos outros 4 volumes ele vai fazer one-shots, ele vai trazer histórias solos sobre outras personalidades, também ficcionais. Um exemplo muito interessante é a gente perceber o 7º volume da série, onde ele vai trabalhar uma personagem ficcional chamada Sarah Hull, que é a esposa de um comandante que estava no conflito,
e que ele descreve algumas mulheres que seguiam as tropas para poder dar água, e que quando o marido sofre é baleado, ela assume a posição dele. E aí eu trago aqui a página para a gente ver a construção dessa mulher como uma heroína, contrastando completamente com a versão que a gente tem de George Washington e de outras figuras históricas. Pode passar o próximo slide. A conclusão que eu chego analisando esse estudo de caso é que há um interesse diverso do que a gente viu durante muito tempo na historiografia tradicional. A gente vai ter nos outros volumes, no volume 8, 9 e 10, apresentando histórias protagonizadas por nativo-americanos. A gente vai ver histórias protagonizadas até por ingleses, descrevendo o soldado inglês como um soldado despreparado e desesperado. A gente percebe, então, que existe uma constante crítica a figuras de poder, a figuras de Estado. O Estado é colocado como imperfeito, como injusto, inclusive esse Estado pós-revolucionário. Pode ir para os finalmente, para o próximo slide, por favor. Onde eu trago aqui mais uma fala do Wood, né, do autor. Essa foi a primeira parte da história que eu quis escrever, a recontagem de um clássico conto popular americano. A segunda metade da história não é menos importante para mim, é um exemplo de por que adoro escrever quadrinhos históricos. Adoro encontrar maneiras interessantes de conectar a história aos tempos modernos. A história é rica por si só, mas há um benefício adicional em traçar esses paralelos. Aqui está a ideia do soldado ferido, que não é compensado como deveria ser. Esta história é a nossa mitologia americana compartilhada. Somos um país jovem, então isto é tudo o que temos, mas é potente, musculoso, idealista e universal. Como escrevi em minha proposta para esta série, quanto mais tempo o livro dura, mais rico ele se torna. Cada uma dessas pequenas histórias preenche um pouquinho do quadro geral, e sinto que só estarei fazendo meu trabalho corretamente se pintar a imagem mais completa possível desses tempos. Ou seja, a conclusão que eu chego, pode ir para o próximo slide, é que você tem, ao contrário do que a visão que a história pública pode nos oferecer, longe dos espaços acadêmicos, é verificar como está sendo a percepção pública do passado. E embora durante muito tempo houvesse a glamorização das figuras históricas e dos pais da pátria, com essa perspectiva Whig da historiografia sendo retratada pelos produtos da mídia, a história pública pode nos permitir fazer uma análise e verificar que hoje a percepção pública também leva em conta uma perspectiva mais recente da historiografia, mais progressista da historiografia, que vai estar focada no cidadão comum, na pessoa que participando das lutas. É um ponto de vista que apenas quando a gente pode perceber como a história lida com a população comum, a população fora dos limites acadêmicos, somente pela história pública a gente pode perceber esse tipo de coisa. A proposta da história pública é para um ponto de vista da teoria da história, para um ponto de vista mais acadêmico, mas é só assim que a gente consegue diagnosticar como se dá as relações sociais entre as sociedades e a história. Foi essa a ideia. A gente percebe essa contextualização do herói comum, a gente percebe também uma identificação pessoal, já que ele ambienta a maior parte da história em Vermont, então ele está fazendo também um estudo pessoal. Contudo, o autor ele não avança sobre explicações conteudísticas sobre os porquês e as motivações. Ele tenta transportar o seu leitor para aquele cenário de batalha sem dar para ele muitos subsídios para poder fazer chaves explicativas. Essa foi a conclusão. No próximo slide você vai ter aí a bibliografia. Eu peço desculpas pela pressa e pelos problemas aqui de conexão. Eu vou tentar logar de uma maneira mais efetiva daqui a pouco, então. Desculpa qualquer coisa, muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma comparação entre
As primeiras histórias da Mulher Maravilha, as primeiras em que ela apareceu, e o filme de 2017, com o nome próprio da personagem. Antes de tudo, vamos começar pelo início, né? A Mulher Maravilha, ela foi criada pelo psicólogo William Moulton Marston, lá no ano de 1941, na All Star Comics número 8, que era de dezembro e janeiro, então fica sempre entre 1941 e 1942 a data de aparição dela. E foi durante ali a Segunda Guerra Mundial, né? É, é, o Marston acreditava no poder feminino para governar o mundo e então ele sempre pensou, ele queria criar um personagem é, que fosse um exemplo para as mulheres, né? Ele queria um herói que defendesse o mundo com amor. E aí a mulher dele deu a ideia, falou que se fosse para ser da forma que ele queria, deveria ser uma mulher. Então ele criou a Mulher Maravilha com todas as suas influências da vida do próprio psicólogo, que se dizia feminista, né? Mas por ter sempre ali essa forte influência mesmo feminina na vida dele. E aí a gente vê a primeira aparição da nossa princesa de Temícera em 1941 e durante o período ali de Segunda Guerra. Durante os primeiros ah, das primeiras aparições, a gente vê a Mulher Maravilha lutando com alguns vilões da época, né? Os países do eixo, o Japão, a Itália, a Alemanha. A gente vê ali figuras reais no, nas histórias em quadrinhos. E aí a gente chega ao filme que a Patty Jenkins, que foi a diretora do filme de 2017, ela criou uma ambientação muito diferente para o filme. Ao invés de se passar na Segunda Guerra, o filme se passa na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ter ali algumas coisas que se diferem entre a história quadrinho criada por Martinson e o filme, que foi ali o primeiro filme da Mulher Maravilha que foi para o cinema. Até então sempre tiveram ali várias tentativas, tiveram a série em 1970, mas nada de ir para o cinema de forma efetiva. Então esse filme, de 2017, foi o primeiro que foi para o cinema e já veio com algumas alterações que a autora, a diretora disse que ela queria uma história onde não tivesse um vilão explícito como na Segunda Guerra. Bom, como eu já falei, por ter sido lançado no período de Segunda Guerra, os quadrinhos vão ter ali embates que vão ter figuras representando os países do eixo. A gente tem a Mulher Maravilha lutando contra os japoneses, a gente vai ter a imagem de Hitler, de Mussolini, enquanto no filme a gente vai ter a imagem de outras figuras reais. Uma coisa que não se difere do filme e das histórias em quadrinho é a forma em que o Steve Trevor é encontrado pela Diana. Ambos, em ambas as mídias, o seu avião cai na ilha de Temícera e a Diana salva ele do mar, né, de um afogamento. Isso é uma das poucas coisas que permanece é, de forma mais original, com mudanças, alterações, óbvios, mas no seu bruto é a mesma coisa. A primeira situação que a gente vê que é bem diferente no filme e nas histórias em quadrinhos é a criação da Diana, que enquanto nos quadrinhos ela ganha vida pela Afrodite, pela deusa Afrodite, nos quadrinhos ela diz que foi Zeus que deu a vida a ela.
E aí, mais ao final do filme, o próprio deus Ares diz que ela é filha de Zeus, né? Algo que a gente, que William Marston não colocou nas histórias dele. Diana era do barro e quem deu a vida foi uma deusa mulher, não um deus homem, né? Agora falando sobre guerra mesmo, no filme, a imagem que nós temos de um vilão até então é do general Ludendorff, que foi uma figura real. Ele estava à frente do exército alemão na Primeira Guerra Mundial e ele é colocado no filme também como essa influência, né, essa imagem real, já nos indicando que se passa na Primeira Guerra Mundial esse filme. Enquanto nas histórias em quadrinho a gente tem o Mussolini e o Hitler, ambos de forma ali bem caricata, né? E ambos sendo influenciados pelo Deus da Guerra, algo que também vai ser ali parecido nos dois filmes. O objetivo da Diana, tanto nas histórias em quadrinhos quanto ali no filme, é deter o Deus da Guerra. Só que nos quadrinhos fica um pouco em segundo plano, né? Enquanto no filme é o maior objetivo da Mulher Maravilha derrotar o Ares. Isso que a gente vai falar sobre um pouquinho as diferenças e o que aparece na mídia, o que aparece nos quadrinhos. Outra coisa que vai nos dar a ideia de Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial são os uniformes dos soldados. Nas imagens a gente tem à esquerda os uniformes da Segunda Guerra Mundial. São bem parecidos com das histórias em quadrinhos. A gente consegue observar, principalmente pelo capacete que eles usam. Enquanto no filme, a gente consegue ver que o capacete é muito diferente e se aproxima muito do usado na Primeira Guerra Mundial. Também o uniforme a gente consegue ver algumas semelhanças entre eles. A Primeira Guerra Mundial, ela ficou bastante conhecida como a Guerra das Trincheiras. Ela foi uma guerra mais estática, mais parada, enquanto a Segunda Guerra já foi uma guerra de movimentação. E isso vai ser levado ao filme. Então, se até agora a gente não tinha entendido o que se passava na Primeira Guerra Mundial, filme, é quando a Diana chega nas trincheiras que a gente vai ter essa visão clara. Se passa na Primeira Guerra Mundial, não é na Segunda como a gente estava pensando. Ela chega nas trincheiras, ela não entende o porquê que eles não estão saindo daquele local para lutar, por que que eles não estão saindo dali para salvar os civis? E aí é quando ela muda um pouquinho a narrativa de Primeira Guerra Mundial ser uma guerra um pouco mais estática, e ela sai e começa a caminhar, enfim, avançar na terra de ninguém, que era aquele espaço entre as trincheiras opostas, né? Então, ela faz isso e acaba levando o exército que estava nas trincheiras onde ela estava para o outro lado, aí ganhando território. Outra coisa que também vai nos indicar a Primeira Guerra Mundial são os aviões. Como o Steve Trevor é um piloto, isso desde a sua origem, né? É, é óbvio que vai aparecer em determinados momentos um avião. E nessa cena da direita, é no final do filme, quando o próprio Trevor está pilotando o avião, e a gente consegue enxergar semelhanças da estrutura dele com os da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial, são aviões bem mais modernos, mais tecnológicos, um pouco diferente da Primeira Guerra. E nas HQs a gente vê esses aviões mais parecidos com o da Segunda Guerra, enquanto o do filme se assemelha muito com o da Primeira.
Bom, a, a Mulher Maravilha, ela foi criada para inspirar as meninas e mulheres de todo mundo, principalmente ali dos Estados Unidos. E apesar de muitos momentos ela ter sido apagada, essa sua influência feminista, a sua origem feminista, ela sempre lutou para ser um incentivo às mulheres. E dessa forma, por mais que a história seja contada diferente do original, ela ainda continua sendo esse modelo, tanto na história em quadrinho quanto no filme. Então, ao mudar todo o contexto histórico da sua obra, a diretora do filme, ela não deixa de lado essa imagem de personagem forte, de uma mulher que está ali lutando pelo bem da humanidade, pela paz, né? Que até hoje a gente vê que as mulheres têm que lutar por esse espaço. Então, essa origem da Mulher Maravilha, a diretora do filme, ela não tirou, ela não excluiu. Então, seja lutando na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, a Mulher Maravilha sempre será uma das figuras, uma das personagens mais poderosas, femininas do mundo. E mudar sua origem ou seu objetivo, da história não vai apagar isso. E foi isso. Essas são as minhas referências. Então, eu vou falar na comunicação sobre O Lixo da História, que é uma obra do Angeli, né? Que nessa obra é uma obra de charges que vai retratar diversas guerras a partir das charges do autor. Eu sou professor, pesquisador aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, na cidade de Vila Nova. Também sou vinculado ao programa de pós-graduação em Linguística da UFES. Tenho a minha formação na área de letras, linguística, né, da graduação ao pós-doutorado, e tenho investigado os quadrinhos desde sempre, né, desde a graduação, pensando nas teorias linguísticas, em especial as teorias de gêneros do discurso. Alguns motivos para a existência desse trabalho, né? Atualmente eu tenho realizado uma pesquisa com o Angeli, né, pesquisas de iniciação científica. O Angeli também, ele é muito conhecido pelas charges que produziu, né, de 73 a 2022, quando ele se aposentou da Folha de São Paulo. O Angeli, ele é um renomado, né, quadrinista. Ele ganhou 17 vezes consecutivas, né, o prêmio HQ Mix na categoria chargista, revelando aí o seu know-how, né, em relação à charge. Ele também ganhou sobre humor gráfico em 2013. A gente vê também que a charge é um objeto legítimo de investigação científica. Ela se desenvolveu principalmente a partir do século XIX, né, que ela teve o máximo de representação na charge na imprensa brasileira, e atualmente nós temos a charge política, né, assumindo um papel importante no jornalismo impresso brasileiro. A gente observa também fenômenos que acontecem com a charge, que levam a gente a ver a charge como objeto importante para análise, que é o contato da tira com a charge, né? Hoje a gente tem, vamos dizer assim, a tira chárgica, que é um encontro entre a charge e a tira, né? Como vocês podem ver aí na imagem, representando, né, o desfile, né, do 7 de setembro do ano de 2021, que é uma tira chárgica, onde a tira conseguiu falar como uma charge, né? Há uma mistura aí, algo a ser investigado. Um outro motivo que leva a gente a investigar o Angeli, a Charles e a guerra é esse livro que é O Lixo da História. O Lixo da História, ele retrata 10 anos de charges de guerra, que vai de 2001 a 2012. Aqui nós temos o Angeli retratando charges de guerra sobre o Afeganistão, o Iraque, o conflito Israel-Palestina, conflitos no Egito, conflitos na Síria. Então, esse é o nosso objeto de estudo aqui. A nossa questão de pesquisa é a seguinte, né? Como que a guerra ela é retratada nos quadrinhos de Angeli? Nosso objetivo é tentar identificar, descrever e analisar o ethos discursivo, né, das charges para tentar representar a guerra. E aqui a guerra escolhida foi a guerra do Iraque, a guerra no ano de 2003. Foi escolhida essa charge, esse período, justamente por ser a charge que mais aparece no livro,
pelo período também do livro, também a guerra é contemplada na sua totalidade. Então, a guerra do Iraque durou 8 anos, de 2003 a 2011. Nós temos, em 2003, 50 charges, e de lá que a gente selecionou o corpus. Um pouco sobre a guerra do Iraque, nesse primeiro ano de 2003, a guerra do Iraque, ela foi uma resposta ao atentado das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, né? Então, os Estados Unidos tiveram a suspeita de que Israel teria armas de destruição em massa, e por causa disso ele invadiu, então, o Iraque, junto com o apoio dos britânicos, né, dos ingleses, mais a OTAN. Na época, 73% da população considerou como uma invasão válida. Hoje a gente sabe que 62% dos americanos lamentam essa guerra, foi chamada de liberdade do Iraque, ou para o Iraque. Nesse primeiro ano, né, de 2003, os Estados Unidos ocupou quase a totalidade do Iraque. Foi uma guerra de choque e surpresa. Eles derrubaram, então, Saddam Hussein, e George Bush completou o ano, né, dizendo, então, missão cumprida. Né, tem um vídeo histórico sobre isso. A gente tem que a Guerra do Iraque já completa 20 anos, completou em 2023. O George Bush, então, ele diz que a guerra foi encerrada, mas, na verdade, ela não foi encerrada, né? Os conflitos, eles iniciaram fortemente, teve uma forte ofensiva anticolonial para os conflitos religiosos entre sunitas, xiitas e curdos, e os Estados Unidos ficou com dificuldade de manter essa soberania que pretensiosamente havia sido dito, que havia sido conquistada. O Saddam Hussein, ele tinha sido, então, foragido, ele foi capturado no final do ano de 2003, foi julgado e condenado à morte e executado. Aqui a gente tem algumas charges que retratam o governo Bush, a guerra do Iraque e o Saddam Hussein. A última, em especial, mostra o momento final, onde ele foi condenado, sentenciado à morte. E, enfim, a charge representa aí o show de George Bush. Outras charges revelam também a posição do George Bush diante da guerra do Iraque. Então, nós temos ele, por exemplo, na primeira, andando num mar de sangue, né? Eu estava precisando disso. Na segunda, Guerra do Iraque, completa 4 anos, Ratimbun, então mostra aí a longevidade da guerra. E na última, George Bush, o Bárbaro, por onde passa não nasce grama. A Guerra do Iraque, ela teve uma série de mortos, né? 280 mil iraquianos, 8.250 americanos mortos. Foi uma guerra que custou aos Estados Unidos 3 trilhões, ao Reino Unido 9 bilhões, e muitas mentiras foram contadas. Foi computado 935 mentiras de George Bush sobre a guerra do Iraque e aquela invasão. Nossa pesquisa, ela metodologicamente, ela é caracterizada aí como qualitativa. Nosso método é análise de textos e imagens. A nossa construção do corpo são 5 charges escolhidas do livro O Lixo da História. E nós vamos utilizar como conceitos discursivos, né, de análise, o conceito de ato discursivo, da análise do discurso de Manguenot, e também a linguagem dos quadrinhos do Paulo Ramos, né, e também presente no Canino. O nosso corpo de pesquisa ele é composto por 215 charges, tem um livro. Desses 215, nós selecionamos 50, que são as charges de 2003, e aí fizemos um sorteio, né, uma escolha aleatória, para analisar aqui 5 charges. Um pouquinho sobre o Angeli. Nós temos que o Angeli, ele é um dos principais quadrinistas brasileiros, né? Ele estreou a sua produção quadrinística com 14 anos na revista Senhor. Depois, em 73, ele foi para a Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, ele escreveu por 10 anos consecutivos a charge, né? Ficou na Folha até a sua aposentadoria, e ele criou personagens icônicos na tira Chiclete com Banana, como o Bob Cuspe, Rebordosa, Woodstock e Angeli. Nessas tiras, ele retratava a crítica de costumes, né? Que foi uma crítica feita diferente do Pasquim, que fazia mais uma crítica política. Ele meio que inaugura, junto com os artistas da época, essa crítica de costumes. Nós temos a obra de Angeli sendo retratada em diversas produções para mídia, né? Animações, em quadrinhos, como vocês podem ver aí, o Bob Cuspe, Dossiê Rebordosa e o Woodstock. Nós temos também que ele foi um dos principais protagonistas da Chiclete com Banana. Essa obra, né, uma revista, durou 24 edições, que foi de 85
a 90 e pouco. Essa obra, ela vendeu mais de 100 mil exemplares, né? Então, isso é um número expressivo para a imprensa brasileira. Nós temos aí algumas referências para o Angeli, né? Então, claramente ele se vincula ao underground americano, né? Esse underground americano, ele tem como perspectiva essa liberdade de expressão desses artistas. Eles expressavam quadrinhos de conteúdo claramente adulto e sexual. Aqui no Brasil, ele foi batizado de Woody Grude, né? Então, não necessariamente voltado para a pornografia, mas voltado para o estilo de vida adulta, para a linguagem coloquial e para o uso de palavrões, e principalmente para a crítica social, né? Então, o Angeli, ele retoma essa expressão aí. Em relação ao Oliver Crumb, o Angeli fala que não retoma, né, a inspiração de desenho dele, mas sim o caráter mórbido e problemático dos personagens. Nós temos aqui, então, a representação do Angeli com os personagens de São Paulo, tipicamente de São Paulo daquele período, os darks, os góticos, os punks e os moradores dessa grande cidade. Por causa do Chiclete com Banana, os sucessos que teve a revista, outras revistas começaram a aparecer, como a Circo, a Geraldão, Piracos Tietê e Níquel Náusea. Nós temos aí o período da editora Circo, que durou de 84 a 95, e na década de 90 ela fechou por problemas financeiros. A editora Circo, ela vem logo depois do Pasquim, né? Então ela tem essa importância histórica para esse período. Um pouco sobre a charge de Angeli, nós temos ainda que ele inaugurou a seção de charges na Folha de São Paulo, junto com o Luiz G. A gente tem também que ele produziu essa charge por 10 anos, até 82. Em 82, ele para de produzir a charge, começa a investir na produção de tiras, que tem mais a ver com os temas que lhe são mais caros, como o sexo, as drogas e o rock and roll. Nós temos, então, a charge de Angeli retornando na década de 90, e aí ele começa a produzir as charges que vão estar no livro O Lixo da História. Nós temos a charge ali como algo distante do Angeli, que requer pesquisa, né, que está fora dele, e essa charge dele, ela se caracteriza como uma porrada gráfica e de texto. Né, ele fala que ele não fazia chargezinha, mas charge com impacto, né, de falar aquilo que você quer, como você quer, e aí ele voltou a fazer as charges na década de 90 com essa porrada gráfica. Né? E aqui nós temos, então, nosso referencial teórico. Nós temos o conceito de quadrinhos, que foi retomado da obra A Leitura dos Quadrinhos, do Paulo Ramos, que é uma obra que fala dos quadrinhos como hipergênero. Esse hipergênero pode ser identificado como um grande guarda-chuva que agrupa gêneros discursivos com características semelhantes, como a presença da linguagem dos quadrinhos e também por esses textos manterem predominantemente o texto narrativo como foco, mas também não é 100%, né? Pode ser preferencialmente narrativos ou ter a tendência de ser narrativos. A charge é entendida, né, como um texto que se vincula ao noticiário, há uma forte relação intertextual com a notícia. O Romualdo também fala que é um texto de visual humorístico, né, e que ele se prende ao momento, tendo essa limitação temporal, né, sendo retratado naquele período histórico. O conceito de ethos discursivo também vai ser retomado aqui, que é o conceito de ethos efetivo. Então, nós partimos de um estereótipo social sobre, no caso aqui, a guerra. Dessa guerra, nós temos um ethos pré-discursivo, que vai ser a nossa expectativa em relação a esse estereótipo, e as imagens discursivas construídas a partir do conceito de ethos dito e ethos mostrado. Alguns resultados e discussões eu vou meio que sintetizar por questões de tempo, né, para que a gente possa chegar bem ao final. Essa é a primeira charge, então, selecionada. Nós temos aí espécies em extinção. Bem, pelo menos não estamos sozinhos. Ariranha pintada e miquilano dourado também estão na lista. Então, aqui a gente vê claramente jornais numa banca, dois homenzinhos, né, retratando, lendo o jornal, e você tem uma série de situações acontecendo. O nosso plano aqui dos quadrinhos foi um plano aberto para mostrar destruição. Nós temos o ângulo médio, que favorece o diálogo. Nós temos as legendas com notícias de jornais, né, que vão apresentar muitas imagens discursivas. A extinção da espécie é aquilo que ele quer provar, então fica aí como ethos dito, como tese. Há também nos jornais a inscrição de terror, choque e pavor.
Nós temos também um ethos mostrado, aquele inferido a partir das imagens e texto, que levam à fome. Nós temos crianças ali em infância. Nós temos a morte, né, com tiros e bombas e muitas onomatopeias de bombas e armas. Nós temos a destruição, ao final com fogo, né, imagens de fogo, e nas telas de TV também caos, né? Nós temos a doença, que os jornais falam sobre o antraz, nós temos o desespero das pessoas que estão nas telas de TV, né? Então, há todo um cenário de construção. Diante dessa imagem, então, nós temos que a guerra ela é representada pelo estereótipo de construção de vítimas, também com a sua oposição com a paz, nós temos um ethos pré-discursivo de violência, morte, bombas e armas e destruição, e o ethos discursivo dito, ele fica como a extinção da espécie humana, a solidão, a destruição do fogo, tiros e armas, e nós temos o ethos mostrado de coletividade, destruição, conflito, né? Basicamente, esse ethos mostrado, ele leva à imagem do apocalipse, né? Fome, morte, guerra, né? Então, nós temos aí todas as imagens que levam à extinção da espécie. As análises posteriores, eu vou ser um pouco mais sucinto, para que a gente possa conseguir discutir todas as 5. Então, nós temos aqui a segunda imagem, que é tempo é dinheiro, time is money. Vamos, rendam-se rápido, estão pensando que não tenho só guerra para fazer. Essa imagem, ela tem como também um plano aberto, mostrando a destruição, né, da guerra, muito fogo, né, muitas construções quebradas, né, desastres. Nós temos um ângulo médio, que favorece o diálogo ali entre os personagens. A legenda, ela fica sempre abaixo, mostrando que essa é uma fala coletiva, de consciência coletiva, não só esse soldado pensa isso, mas vários outros também. Nós temos o ethos de rendição, né, que acontece ali com as mãos para cima, e o ethos mostrado de comprometimento, né, em relação ao tema, né, tempo é dinheiro, então há uma construção de discurso capitalista ali atrás, poder e dominação, né, com as armas ali que a gente vê, e também o ethos de impaciência, porque ele fala que não tem só essa guerra para fazer, então ele precisa correr e ser rápido. Aqui a gente tem a construção do ethos efetivo, que eu não vou destacar, que eu falei anteriormente. Passamos para a imagem 3. A imagem 3, ela mostra um restaurante entre o FBI e a CIA. Aqui nós temos um ethos dito de opressão, né? Há um oprimido, então, ou seja, o restaurante, né, muçulmano, ele é oprimido entre duas instâncias de vigília. Então, nós temos uma indicação de poder do FBI e da CIA. A gente tem levemente uma inclinação para baixo, que mostra que essas instituições têm poder sobre nós leitores, nos moldes de leitura do Will Eisner. Nós temos aí o ethos de oprimido, que eu já tinha falado, a vigília, que é o ethos mostrado, né, que ele está sendo constantemente vigiado, uma imagem de desalento pela cara do personagem ali, né, do restaurante, e também de poder, né, pela essa construção do FBI e da CIA, pelo tamanho que eles estão na imagem. A terceira charge, a quarta charge, ela mostra uma imagem visual, né? Nós temos o mundo sendo representado ali como uma vaca, né? E os Estados Unidos, a representação dos Estados Unidos tirando esse leite com sangue. Então, nós temos novamente o plano aberto para dar foco para o mundo. Nós temos as legendas, né? Aí, no caso, aí não há legendas. Nós temos o ethos dito de passividade do mundo diante da ação estadunidense, no caso do Iraque. Nós temos o ethos mostrado de utilidade, ou seja, os Estados Unidos, tirando o leite, ele está cumprindo, né, uma missão, um trabalho, uma atividade, no caso aí, de utilidade. E a violência que aparece nesse trabalho que é realizado, né? Que o leite é simbolizado como sangue. Aqui também nós temos a imagem em gráfico, mas vamos comentar aqui a última para a gente conseguir manter o tempo. Então, nós temos aí a boca de urna, que é a última charge, e que negócio é esse? Aquele grudado na goela dele. Parece um adesivo com uma coisa escrita. Vote George W. Bush. Então, nós temos a imagem sobre a votação, né? No primeiro governo Bush, ele iniciou a guerra do Iraque, né? E ele passou por uma reeleição, né? E aqui nós temos uma charge que retrata esse período. Então, nós temos um ângulo médio, dessa vez, focando mais na boca do personagem ali,
o ângulo médio, o plano médio, o diálogo que é estabelecido entre os dois oficiais ali, do governo e do Exército. Nós temos um ethos de dúvida e surpresa, que é colocado, né, diante do que se encontra na goela do participante, e um ethos mostrado de engolir, né, de ter que aturar a política do Bush, né, que já está goela abaixo. Essa é a imagem final com imagens, e aí, diante dessas 5 charges apresentadas, nós caminhamos para as conclusões do trabalho, né? Então, nossa pesquisa ela evidencia, então, a representação do Iraque em 2003, da guerra do Iraque em 2003, a partir da charge de Angeli. Quando a gente fala em guerra, a gente percebe uma imagem discursiva ancorada no estereótipo de ser algo que se contrapõe à paz e também à construção de vítimas. Nós temos que desse estereótipo surgem então imagens possíveis, né, construídas discursivamente, que são o ethos pré-discursivo de violência, armas e destruição, que todas as 5 charges apresentaram. Diante desse ethos, né, pré-discursivo, nós temos então a construção do ethos dito e do mostrado. O dito que vai estar no enunciado e o mostrado que vai ser inferido a partir do que vai ser apresentado no texto e na imagem. Então, a partir dessas 5 charges, nós temos a representação recorrente de imagens de morte, violência, opressão e destruição, né? A destruição, ela é muito vista a partir do ângulo aberto que é retratado nas charges. Então, as charges de guerra do Iraque, ela tem essa linguagem dos quadrinhos favorecendo a visualização de conflitos, de violência, bombas, tiros, né? Toda essa destruição. E isso revela o ambiente da guerra do Iraque, né? De destruição desse ambiente. Nós temos, então, algumas implicações desse trabalho. A gente tem que a pesquisa é bastante promissora, né? Ela investiga charges temáticas que podem ser investigadas por outros pesquisadores também. No caso aqui, a gente focou na guerra, né? A temática da guerra. A nossa pesquisa, ela, assim como a charge, né? É um documento histórico discursivo de um determinado contexto sócio-histórico e discursivo. Então, ele se mostra aí importante tanto pesquisar quanto representar períodos históricos por meio de charges. E outros episódios da Guerra Mundial, né, dos conflitos mundiais, não só de guerra, né, podem ser estudados a partir da charge. Eu agradeço, então, a atenção de todos. Aí estão os meus contatos para dúvidas e considerações. A minha fala, né, vai ser Vestígio da Barbárie, a guerra enquanto ruído de fundo, em quadrinho dos Estados Unidos. Tá? Para quem não me conhece, né, meu nome é Átila, eu sou pesquisador também, filiado a Aspas, e eu tenho formação em jornalismo, administração e tanto mestrado e doutorado na área de letras, né, concentrando em estudos literários. Então, por causa dessa trajetória, eu geralmente faço uma junção nas minhas pesquisas com comunicação e literatura, né? Tem algumas pesquisas que eu trato especificamente de coisas ligadas à temática de comunicação e outras que estão mais dedicadas à literatura, mas é mais frequente eu juntar, de alguma forma, as duas coisas, né? Então, no meu mestrado, eu falei sobre Sandman e tragédia grega e a cultura e o mercado de quadrinhos no geral. E no doutorado, eu fiz um trabalho sobre os invisíveis do Grant Morrison e a função que o Marquês de Sade desempenha lá. E no momento, né, eu estou um pouco, né, eu estou focado mais em aulas, né, então a parte de pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela está um pouco parada, né, eu estou elaborando um projeto de um pós-doc que vai focar mais na área de literatura, então aproveitei o convite que foi feito para esse evento e vou tirar o pó dos quadrinhos um pouco. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala da questão, né, a gente coloca aí esses termos, né? Tem guerra e ruído de fundo no meu subtítulo. Quando a gente fala de guerra, o que é a guerra?
Então, isso é uma coisa que eu me perguntei, né? Como é que a gente pode pensar a questão da guerra? O que significa dizer uma guerra? Então, eu peguei aqui um livro, né, de um sociólogo estadunidense que ele, no início do século passado, né, fez um estudo bastante extenso sobre a guerra, que o título desse livro, né, ele foi lançado numa versão condensada desse trabalho aqui no Brasil pela Biblioteca do Exército, que é justamente a guerra. Então, eu fui atrás dele para entender o que é essa coisa, né, que chama tanto a nossa atenção e que é o tema, né, desse evento, junto com quadrinhos. Então, no sentido amplo, a guerra é um contato violento de entidades distintas, mas semelhantes. Uma colisão de estrelas, uma luta entre um leão e um tigre, um entrechoque de duas tribos primitivas e as hostilidades entre duas nações modernas seriam todas uma forma de guerra. Então, nessa primeira definição aqui, a gente tem um sentido bastante amplo, né, do que pode configurar uma guerra, mas chama a atenção que fala que é um contato violento e que tem que envolver entidades que são diferentes, mas são similares. Então, vamos lá, né? Então, eu falei essa primeira definição de guerra, que é uma definição bastante ampla, mas que tem os termos, né, que são entidades distintas, mas semelhantes, né? Então, você imagina que a guerra envolve, né, entidades distintas, mas que têm alguma coisa em comum, né? Ou seja, tem alguma coisa que dá algum nível de paridade, tá? Só que, né, quando você começa a estudar guerra, você começa a ter uma série de dificuldades. Por quê? Porque quando você analisa, isso vem do campo jurídico, né, as questões do que caracteriza uma situação de paz e uma situação de guerra, fica muito complicado, às vezes, distinguir quando é um tempo de paz e um tempo de guerra. Por quê? Aí o Quincy Wright vai falar que os juristas internacionais têm sido obrigados a reconhecer a existência de intervenções, agressões, represálias, expedições defensivas, sanções, neutralidade armada, insurreições, rebeliões, violência popular, pirataria e banditismo, intercalando-se em posições intermediárias entre guerra e paz. Então, esse trecho ele é muito importante porque ele fala nem toda violência e nem todo conflito, né, entre partes necessariamente vai configurar uma guerra. Então, a gente tem situações em que você pode ter né, uma luta armada, que não necessariamente é uma guerra, e atos extremos de violência, como um genocídio, que não precisa de uma guerra para acontecer. Né? Então, a guerra, né, é uma espécie de um gênero, né, mais abrangente, né, e uma das numerosas formas de conflito que existe. Tá? Então, o que vai acontecer? A guerra precisa de hostilidade e violência, tá? Só que, ao mesmo tempo, para a gente pensar em guerra, ela precisa ultrapassar um determinado patamar que vai configurar uma nova situação, né, que tanto no sentido legal quanto no sentido consensual vão olhar para aquilo e falar, não, isso é guerra. Tá? Então, a gente tem aí uma situação que, para pensar em guerra também, você precisa de um aparato jurídico, né, para definir isso, para definir, né, se justamente essa questão da paridade, né, se aquelas partes ali estão envolvidas ali, elas têm esses elementos de similaridade, de paridade, e junto a isso, né, relações de hostilidade e violência que vão envolver esses grupos, os grupos organizados, né? Então, de forma mais simples, né, a guerra vai surgir com uma condição legal que permite igualmente a dois ou mais grupos hostis empreenderem conflito através da força armada. Deixa eu transferir para o próximo slide para ver se vai dar certo. Então, o que vai acontecer, né? Ok, a gente tem uma definição de guerra e que você tem aí um evento de hostilidade e violência que precisa ultrapassar um determinado patamar e precisa ser reconhecido como tal.
Subjacente a tudo isso, dá para pensar que a guerra ela vai envolver o esforço, né, de uma comunidade para fazer ela acontecer. E aí que entra a questão da propaganda, né? E isso que eu vou falar sobre propaganda vale tanto em propaganda para a guerra ou para a paz, tá? E a diferença entre propaganda e educação, né? Isso é bastante relevante, ainda mais quando a gente pensa no quadrinho. Tá? Então vamos lá. O que o Quincy Wright vai falar, né, sobre isso? Ele vai dizer que a propaganda é o processo de manipulação de símbolos de forma a afetar a opinião de um grupo, enquanto a educação é o processo de manipulação de símbolos de forma a afetar as atitudes individuais. Tá? Então, ele vai estabelecer uma diferença entre opinião e atitude, né? E que a propaganda, ela afeta um grupo, ela tende, né, ela visa afetar um grupo, enquanto o processo educacional, ele é mais atomizado, ele é mais individualizado. Tá? Então, você quer incutir valores naquele indivíduo, né, para cumprir determinadas funções sociais, enquanto a propaganda, ela tem uma função diversa. Tá? Então, ele continua. As campanhas de propaganda procuram manipular os símbolos de forma que as opiniões de um determinado grupo populacional mantenham ou alterem sua orientação, tornem-se mais ou menos intensas, mais ou menos homogêneas e mais ou menos contínuas. A propaganda é conduzida através dos meios de comunicação social de massa, que nas sociedades modernas são representados pela imprensa, pelo cinema, pelo rádio e pela televisão. Tá? E, né, concluindo essa parte, né, ele diz: a propaganda, uma atividade transitória, distinta da educação, não pode mudar a personalidade ou a cultura, mas apenas estimular ou desestimular atitudes existentes. Tá? Então, aqui eu coloco, né, essa observação que os quadrinhos, enquanto, né, fruto da mídia de massa, eles cumprem um papel propagandístico. E as apresentações anteriores mostraram muito bem isso. Né? E que, mesmo enquanto linguagem ou gênero, né, elas têm uma função pedagógica, ou seja, o quadrinho está nessa interseção entre a propaganda e a pedagogia, mas quando a gente vai falar da questão da guerra, né, o enfoque que eu vou dar aqui é mais pensando nessa questão ideológica que a propaganda traz. Tá? Então, eu não estou analisando o quadrinho por uma perspectiva pedagógica. Tá? Pois bem, para finalizar o tema da guerra, eu quero apontar um paradoxo que vai surgir mais na frente, né? Que é o quê? Há muito tempo, né, já se tem consciência que a guerra, enquanto um instrumento de política nacional, é um instrumento obsoleto. Né? Isso aí, tanto as pessoas comuns quanto os políticos, né? Se você falar assim, guerra, ninguém quer guerra. Né? Só que os orçamentos militares, né, eles aumentam em quantidades assombrosas. Então, a Louise Wright, que era a esposa do Quincy Wright, ela falou isso há, sei lá, 60 anos atrás, 70 anos atrás. E hoje a gente vê isso se repetindo também. Tá? Então, existe um certo paradoxo aí quando a gente vai pensar na guerra, que é algo que é completamente indesejado, mas também, né, lamentavelmente, né, é uma coisa comum, né? É um nível de violência que precisa de certas características para ser constatado enquanto tal, né, para ser chamado de guerra, mas isso acontece, né, de uma forma frequente. Tá? A partir daí, né, eu vou pensar no reporte. Né? Ou seja, ok, né, a guerra é isso. Então, como é que eu vou abordar a guerra? E eu pensei numa coisa. Opa! Eu pensei numa coisa chamada ruído de fundo, né? Que na teoria da comunicação, de viés matemático, né,
Quando você vai falar sobre a questão de transmissão de sinais, o receptor, a mensagem e tudo mais, os ruídos, eles são sinais parasitários que prejudicam a captação e o entendimento de uma mensagem. Tá? Então, o ruído é alguma coisa que existe ali, e que está acompanhando o sinal, mas que é considerado indesejado, porque eles prejudicam a transmissão da mensagem. E, a partir daí, se você pensar em outros campos, por exemplo, né, no campo da acústica, existe uma coisa chamada ruído de fundo, né, que é o ruído ambiental gerado por outras fontes que não objeto de estudos e que não deve mascarar o sinal de interesse. Tá? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar algumas histórias, né, que vão ter temáticas aí que são esse sinal de interesse, e eu vou pensar a guerra como um ruído de fundo, né? Ou seja, algo que acompanha esse sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a guerra nos quadrinhos como um sinal que faz parte do ambiente, mas cuja realidade surge à tona apenas em momentos pontuais e que rapidamente são deixados de lado a favor de outros elementos da narrativa. Ou seja, eu quero trabalhar histórias cuja temática não aborde diretamente a questão da guerra, né? E, na verdade, na maioria das vezes, nem de forma indireta também. Né? E para fazer isso, como a apresentação do Gustavo falou, né, a cultura dos Estados Unidos, ela é muito, a guerra é um tema muito presente, né? Então, se a gente pensar desde a fundação dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos não esteve em algum momento envolvido em alguma guerra, eu acho que isso dá mal 2 décadas, né? Então, a gente tem uma nação que tem 200 e poucos anos, né, de existência, e que, desses 200 e tantos anos, deve ter uns 20 anos só em uma situação que ela não tivesse envolvida em algum tipo de guerra. Tá? Então, eu vou considerar que a guerra é parte do cotidiano nacional lá nos Estados Unidos. Então, que ela aparece como ruído de fundo, né, em algumas narrativas. E, como ruído de fundo nessas narrativas, qual que é o propósito? Tá? Isso me leva a considerar o que eu não vou tratar. Né? Então, a minha proposta vai excluir o uso de quadrinhos que falam diretamente da guerra, como o Sargent Rock da DC ou o conflito do Vietnã da Marvel. Quadrinhos que também têm a guerra como uma temática que vai permear a narrativa de forma relevante, ou seja, mesmo que não fale da guerra, que ela não seja o tema principal, a guerra é uma presença relevante e determinante ali. Então, os primeiros capítulos de Marvel, da Era de Ouro, que é a Segunda Guerra, é uma sombra ali na narrativa, ou mesmo o Watchmen, né, que tem a questão da Guerra Fria ali no pano de fundo muito forte. Então, esse tipo de quadrinho também eu excluí. Os quadrinhos que usam os personagens como propaganda de guerra, né, com praticamente todos os quadrinhos, né, aí do início dos anos 40, né, caso no contexto da Segunda Guerra Mundial, e os quadrinhos da Era de Prata, que surgiram, né, ou que foram reformulados no contexto da Guerra Fria. Aí a gente tem Quarteto Fantástico, Hulk, Homem de Ferro, Nick Fury, né, então esses também eu não vou trabalhar. E também eu não quero trabalhar os quadrinhos que utilizem alguns substitutos narrativos para abordar de forma indireta, né, os conflitos reais, usando, por exemplo, né, nações fictícias para substituir nações reais, né? Então, na DC, a gente tem aí, né, o Kurak, né, que substitui Iraque, Bialya para Líbia, e a Marvel, recentemente, né, como ela atrelou a origem de alguns personagens, como Homem de Ferro, Justiceiro, ao Vietnã, e a Marvel adota uma política de uma linha do tempo flutuante, né, ela reformula as origens, né, vai fazendo retcons de forma constante. Então a Marvel criou um conflito de Sian Kong, né, para substituir o conflito do Vietnã.
Tá? E também deixar de lado algumas organizações que tenham relações com a guerra, né, como a Hydra, né, que é um substituto do fascismo, né, para a Marvel, né, então também tem uma coisa ligada, né, ao universo bélico aí. Então isso também eu não vou trabalhar, né. Então, em suma, o que eu vou trabalhar, eu vou falar da guerra em quadrinhos que não envolvem, que não são de guerra. Tá? Então, prosseguindo aqui, para fazer isso, né, eu recortei algumas obras, né, não muitas, né, porque eu tentar aqui deixar o tempo mais limitado, mas eu vou pegar aqui como exemplo, né, um quadrinho do Chris Ware, que é Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, né, e que a gente tem na primeira imagem, né, que está aí no lado superior direito, né, uma página que mostra uma foto do pai do protagonista, o Jimmy Corrigan, que ele não conhece o pai, né, então ele encontra o pai, conhece o pai pela primeira vez recentemente, e pouco depois dele conhecer o pai sofre um acidente. E ele descobre que ele tem uma irmã, né, adotiva, né, então ele não foi criado pelo pai, o pai abandonou a família, e adotou, né, uma menina, a Amy, e que ele encontra, né, e conhece, e nessa página estão vendo coisas, né, ele está vendo documentos antigos, fotos antigas do pai, e vê uma foto do pai com um uniforme militar da época da Primeira Guerra. Tá? E nesse segundo quadrinho, que está aqui no centro da página, né, nessa segunda página, que está aqui no centro do slide, perdão, a gente tem um momento de devaneio do Jimmy Corrigan, né? Então, ele sente uma atração pela irmã adotiva, né? Fica imaginando tendo um caso romântico com ela, e ele fantasia uma guerra nuclear, né? E ele e a irmã sobrevivendo a isso e tendo uma vida conjunta, montando a família e reconstituindo a humanidade. Então, vai nessa fantasia. Tá? Em seguida, né, eu tenho um outro quadrinho do Chris Ware que vai tratar a guerra como um ruído de fundo, né, em outra obra dele chamada Rusty Brown. Aqui a gente tem um capítulo de Rusty Brown, né, intitulado Lind, né, que o protagonista, o Jason Lind, ele recebe um e-mail do filho, né, no dia do aniversário dele, né, do Jason Lind, o filho dando os parabéns, né, e falando, né, que ele se alistou no exército e agora ele está lutando no Iraque. Né. Então a gente tem aí essa presença, né, dessa situação de guerra que vai aparecer no contexto familiar, né. Então é interessante notar que no Chris Ware, tanto no Jimmy Corrigan quanto no Rusty Brown, a guerra aparece aí numa coisa que envolve família, né? Um membro da família que, né, viveu, né, ou está vivenciando uma situação de guerra. Tá? Meu outro exemplo que eu quero trazer, né, a guerra como ruído de fundo, está em Sandman 25, que é o capítulo 4 de Estação das Brumas. Tá? O que vai acontecer? Nessa história, né, que é a história quando... eu vou dar spoiler aqui, mas depois de 30 anos, né, não é mais spoiler, né? Quando o Lúcifer abandona o inferno, né, e manda todos os habitantes do inferno para fora, né, os mortos começam a voltar à Terra, e essa história se dá nesse contexto, né? Então a gente tem aí um colégio interno que tem um aluno, o Charles Rowland, que está no período de férias e ele não consegue, não tem lugar para ir, porque o pai dele estava no Kuwait e foi feito como refém. Então, o que aconteceu? Quando teve a invasão, quando o Iraque invadiu o Kuwait, lá em 1990, eu acho, para
para poder evitar ou minimizar represálias externas, o Iraque fez vários estrangeiros como reféns. Então, aqui a gente tem uma referência a essa situação, tá? Essa situação da invasão, né, que depois se transformou numa guerra, né, em que o pai do protagonista dessa edição, né, do Charles, ele está como refém, então o filho tem que ficar na escola, né? Então, toda ação posterior, né, dessa dos mortos voltando, né, assombrando, né, a escola, vão surgir aí, né? E é justamente essa história, né, que deu origem a uma série de outros quadrinhos, né, com o Charles e um amigo dele que ele faz, um amigo fantasma que ele faz, né, o Edwin, e que agora tem uma série, né, acho que o Dead Boy Detectives, né, que foi adaptado agora, que se passa no mesmo universo da série do Sandman também. Tá? Nesse exemplo aqui, eu vou retomar também o Sandman, né, só que a edição 50, né, e que eu acho que é um exemplo extremamente interessante, né, porque você tem uma história que está sendo narrada, né, que é o esforço do califa de Bagdá, o Harun al-Rashid, em imortalizar a glória e o esplendor da cidade. Né? Então, ele faz uma convocação ao Sandman, né, e propõe um acordo a ele, né, eu te dou, né, o que você quiser em troca de tornar a minha cidade, né, no ápice dela, imortal, algo que vai perdurar, né, eternamente. Tá? O acordo é feito, né, e no que consiste esse acordo, né? A cidade, ela é imortalizada, né, através dos sonhos, né? Então, o Harun al-Rashid, né, ele é um personagem que aparece algumas vezes em algumas histórias, né, justamente sobre essa era de ouro de Bagdá, ele aparece várias vezes nas Mil e Uma Noites, né? Só que o que, né, surpreende, né, o que é um ponto muito forte, é o final da história, na última página, né? Porque a gente descobre que essa narração é um velho, né, que está contando a história para um garoto num ambiente devastado, né? E a gente descobre que esse ambiente devastado é a Bagdá. Então aqui a gente tem uma referência à guerra, né, a guerra do Iraque, né, a primeira guerra, né, a guerra do Bush pai, e que isso surpreende bastante, né? Então aqui a guerra ela é um ruído de fundo que tem um papel de surpresa, né? Diferente das outras narrativas anteriores. Tá? E no exemplo né, eu vou pegar o Brett Peck do Rick Weiss, e aqui tem uma coisa interessante também, porque também tem uma referência à invasão do Kuwait, né? Então a gente tem aqui esse quadro, né, que está escrito aí, Tie a Yellow Ribbon, né, Free the Hostages from Bondage. Isso, né, traduzindo, né, amarre uma fita amarela, liberte os reféns do cativeiro. Tá? A fita amarela é a referência a um costume, né, de você usar uma fita amarela como sinal de que você está aguardando alguém retornar de algum conflito. Né? Você está na espera do retorno de alguém. E aqui, né, liberte os reféns do cativeiro, né, também é uma referência a essa questão da invasão do Kuwait, porque essa história também foi produzida na mesma época, né, apesar de ser autores, né, diferentes, histórias completamente diferentes, né, mas teve essa convergência, né, elas foram produzidas na mesma época que teve a invasão e a invasão do Kuwait e a posterior guerra. Então tem essa referência, assim, no fundo da história, né, e em seguida, né, vou pegar
o Asterios Polyp, do David Mazzucchelli, que tem uma referência à guerra quando Hannah, né, que se torna a esposa do Asterios Polyp, né, que é o protagonista, e durante o primeiro encontro ela fala sobre a família, né, então a Hannah, né, ela tem um pai, né, norte-americano que é descendente, né, de alemães e que casou com uma japonesa enquanto estava lá em Tóquio, né, no período de pós-guerra, tá? Então né, o avô, né, da Hannah, ele era um veterano, né, e que ele tirou a própria vida por, né, ter falhado na defesa do país, né. Então tem essa questão aqui do contexto da guerra aparecer da mesma forma, né, que no Criswell apareceu num contexto familiar, aqui também a gente tem a guerra aparecendo de forma pontualmente em relação a uma situação familiar também, né. E, por fim, né, essa imagem, né, eu fiquei um pouco na dúvida se eu tratava dela ou não, porque não tem uma referência direta. Não vai falar, por exemplo, Guerra do Iraque, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. Não se trata de uma referência dessa natureza, né? Aqui é uma referência visual indireta que vai ecoar os testemunhos do campo de extermínio dos nazistas, mas no contexto dos Estados Unidos dos anos 1990. Então a gente tem aqui os Invisíveis, né, do Grant Morrison, né, nesse arco Entropy in the UK, em que você tem, nessa edição específica, né, que vai falar sobre a origem, né, de uma das personagens, né, da série, tem o uso direto, né, de imagética dos campos de concentração, né, dos campos de concentração nazista. Então é um caso curioso porque a referência é indireta, né, mas porque não está falando em nenhum momento Segunda Guerra Mundial, mas só pôde acontecer essa referência porque aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial, né? Então, aí é o campo de uma referência que, de certa forma, é uma tradução, tá? Então, se eu pegar aqui, né, dessas formas de referência, né, nesses exemplos, né, no Chris Ware, né, tem a referência direta a uma guerra e uma referência fantasiosa, né, para uma hipotética guerra nuclear. Depois, né, em B, né, também tem uma referência direta, né, que é a Segunda Guerra do Iraque, tá? Então A e B são, A é o Jimmy Corrigan e B é o Rusty Brown. Em C, né, que é o Sandman, né, Visitação das Brumas, tem uma referência de certa forma indireta, porque refere diretamente à invasão do Kuwait, né, mas não usa o termo guerra, né? Então você não pensa nisso em termos de guerra ainda, né? Justamente porque talvez tivesse uma situação, né, que tivesse em suspenso, né? Ok, que tipo de violência é essa, né? Que depois que a coisa é entendida ou escalona para uma guerra, tá? Em D, né, a guerra ela é referenciada indiretamente pela devastação, tá? Então a gente sabe que é uma coisa de conflito. A gente tem uma localização geográfica, que é Bagdá, que é referenciada diretamente, mas não é especificada, né? Não fala assim, Segunda Guerra do Iraque, Primeira Guerra do Iraque, né? Só mostra uma devastação ali no ambiente, né, que é Bagdá. Então é uma referência que depende também de um conhecimento contextual, tá? Em E,
né, que é o Brett Peck. A gente tem a referência indireta, né, o mesmo caso da edição lá do Sandman, de Estação das Brumas, né, que não se usa o termo guerra, né, justamente porque ainda devia estar indefinido se a coisa era uma guerra ou não. Né? Em F, né, que é o Asterios Polyp, tem uma referência direta à Segunda Guerra Mundial, e em G, né, a gente tem a referenciação mais oblíqua de todas, que os elementos que constituem a guerra, eles são traduzidos e transpostos para outro contexto, né? Então, é essa referência que mais exige um repertório para você entender que ele está remetendo a coisas que dizem respeito à Segunda Guerra Mundial, né? Mas tem uma transformação muito grande de contexto narrativo nisso. Tá? Então, aqui eu vou, né, falar as minhas conclusões. Né? Enquanto elementos expressivos, né, os exemplos parecem cumprir uma função discursiva, verbal visualmente, daquilo que nos estudos de retórica e estudos literários a gente chama de ornatos, né? Que são artifícios retóricos que vão particularizar um discurso a partir de um repertório coletivo que não retratam as experiências em si, mas que faz uma cópia da experiência com intuito estético e torna o discurso convincente, afetando o leitor. Então, o ornato ele tem uma função de afetar o leitor. Só que a questão da guerra enquanto ruído de fundo, né, ao menos em aparência, ela não afeta com um propósito de propaganda, nem contra nem a favor da guerra e nem educativo. Tá? Então, se a gente pegar só pontualmente, né, só captar o ruído de fundo, eu acho que na maioria das vezes vai ser um elemento hipossuficiente, ou seja, não vai bastar para dar uma definição ideológica taxativa daquele texto. Tá? Só que, enquanto artifício retórico, né, o ornato, ele pode indicar a ideologia em outro nível, né? E isso pode afetar mesmo os autores que são críticos da guerra. Tá? Porque como a função dessa guerra como ruído de fundo, né, né, ou seja, ela aparecendo como uma espécie de ornato, parece que tem a função mais de convencer o leitor da consistência daquela realidade fictícia, né, do que qualquer outra coisa, tem um risco de denegação. Por quê? Porque não tem espaço para questionar a guerra. A guerra foi naturalizada ao ser incorporada como um mero fato do cotidiano. E aí ela perde o caráter de evento extremo, né? E excepcional, assim, entre aspas, né? Excepcional porque exigem condições específicas, extremas, para ser considerada a guerra, né? Mas a excepcionalidade não é na frequência dela, né? Mas no encontro dessas condições para caracterizar a guerra. Né? Então a gente tem essa coisa, né, que é um perigo, né, que existe, né, que remete àquele paradoxo que eu falei antes, né, que ninguém quer a guerra, mas ela acontece com frequência, né. Então, se um autor, né, se propõe a ter um olhar crítico, né, e ele faz a utilização da guerra como ruído de fundo, né, eu não estou falando que vai acontecer, mas que tem um risco de acontecer, porque a gente está falando o ruído de fundo, né, nesse contexto que eu trouxe na narrativa, ele é só um elemento, né, então tem uma série de outros elementos aí a considerar, mas enquanto trata da questão da guerra, existe o risco dessa denegação, ou seja, de você desconsiderar a gravidade do que uma guerra é. Bem, gente, acho que é só isso. Obrigado e vamos dar prosseguimento aí. Bom, pessoal, retomando aqui, para quem não me conhece, eu sou Marcelo de Recife, eu sou mestre em Ciência da Linguagem, meu mestrado foi sobre Superman, e hoje eu vou falar, além do Superman, do Capitão América. A questão ideológica, principalmente, desses personagens, tá?
o artigo, o nome é A Dimensão Ideológica dos Discursos de Dois Super-Heróis em Tempo de Guerra, Superman e Capitão América. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou ler isso aqui que é importante. Superman e Capitão América são o nome de dois personagens criados por editores diferentes nos Estados Unidos para o universo das histórias em quadrinhos. Este artigo tem como objetivo analisar o discurso construído por esses super-heróis entre 1938 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, destacando a dimensão ideológica de cada um, considerando o texto presente nas revistas publicadas nesse período. Como metodologia, a seleção de recortes desse texto para interpretação, utilizando também conceitos básicos da semiótica, de acordo com Santaella. A partir disto, esse artigo apresenta como resultado uma leitura crítica baseada também em autores como Fairclough, Oliveira, Kress, Mocelin, Gilbert e Guedanich, por exemplo, reconhecendo esses personagens fictícios como ideológicos e com participação na construção da realidade social. Aí tem as palavras-chave aqui, a introdução. Eu vou dar uma resumida por causa do tempo. O primeiro conhecido herói fantasma não é o primeiro super-herói considerado. O primeiro é Superman, criado por dois judeus, Joe Shuster e Jerry Siegel, que foi publicado em 1938 na revista Action Comics. Em 1939 foi criado o Batman. Entre 1940 e 45 surgiram perto de 400 super-heróis, embora poucos tenham realmente permanecido. Aí entre eles se destacavam Tocha Humana e Capitão América. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos foram se envolver depois do ataque japonês em Pearl Harbor, em outubro de 41, muitos heróis e super-heróis dos quadrinhos foram convocados para lutar contra as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão. As histórias perderam seu caráter ingênuo e puramente aventureiro para transformarem em objetos panfletários e ideológicos, como foi dito no outro trabalho, a questão da propaganda ideológica. Mesmo assim, e por causa desses aliados que lutavam contra o fascismo militarista, o Daily Comics e Comics Books continuava fascinando o grande público. Aí vamos falar sobre leitura crítica. Através de uma leitura crítica, é possível reconhecer nas narrativas ficcionais com linguagem de quadrinhos vários elementos que se referem à realidade social. Ter consciência disso é importante para ler e interpretar de forma diferente personagens desse universo. Além da análise textual, as imagens também podem ser analisadas criticamente, revelando mensagens nem sempre evidentes. A comunicação visual pode expressar significado, por exemplo, através do uso de cores e diferentes estruturas de composição. De acordo com a gramática de design visual, uma imagem representa não só o mundo de forma abstrata ou concreta, como também interage com esse mundo, independente de apresentar um texto escrito ou não. Essa imagem constitui um tipo de texto, podendo ser uma pintura, uma propaganda na revista, por exemplo, que pode ser reconhecido pela sociedade. Aí aqui ainda sobre leitura crítica. As imagens produzem significados e podem ser entendidas enquanto textos visuais. Vou dar uma corrida aqui. Essa parte aqui é importante. Entender o texto para além do linear muitas vezes não é fácil para as pessoas de forma geral, que precisam ir além do sentido denotativo para alcançar o sentido conativo, para interpretar. Ler o dito, mas também perceber o que foi omitido. Ao mesmo tempo, saber que o que não foi dito tem tanto valor ou até mais valor do que o que foi dito. Afinal, existem propósitos e intenções por trás de formas textuais. Isso é Oliveira. Ela diz também: a pessoa criticamente letrada pode entender o significado socialmente construído embutido nos textos, como também o contexto político e econômico nos quais os textos estão inseridos. Em última instância, o letramento crítico pode levar a uma visão de mundo emancipadora e até mesmo uma ação social transformadora. Resumindo aqui, a gente precisa considerar o texto e o contexto. A gente não pode analisar separadamente, beleza? Aí aqui falando de discurso. Mas é o discurso como prática política e ideológica que está mais ligado às preocupações deste artigo.
O discurso como prática política estabelece, mantém e transforma as relações de poder, as entidades coletivas entre as quais existem as relações de poder. O discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do mundo de posições diversas das relações de poder. Como implicam essas palavras, a prática política e ideológica não são independentes uma da outra, pois a ideologia são os significados gerados em relações de poder como dimensão do exercício do poder e da luta pelo poder. Assim, a prática política é a categoria superior. Além disso, o discurso como prática política é não apenas um local de luta de poder, mas também um arco delimitador da luta de poder. A prática discursiva recorre a convenções que naturalizam relações de poder, ideologias particulares e as próprias convenções. Os modos que se articulam são um foco de luta. Isso é Fairclough, meu teórico principal. Semiótica. Esses são conceitos importantes no campo de estudo da semiótica, mas os textos visuais de Superman e Capitão América também merecem uma atenção no que se refere à semiótica. Ao utilizarmos o léxico semiótica, estamos nos referindo à ótica planetária ou à semiótica, estudo dos signos, Santa Ela. A palavra semiótica vem da raiz grega semio, que significa signo. É a ciência presente dos signos presentes na linguagem. A semiótica é a ciência geral de todas as linguagens. Bom, aqui, ó, falando sobre os personagens, né? A respeito das principais cores utilizadas na caracterização de Superman. Seu uniforme clássico de herói é formado pela combinação de azul, vermelho e amarelo. Essas são as três cores primárias, porque são as únicas que não se pode criar. O verde, por exemplo, surge da mistura do azul e amarelo. Essas cores também transmitem sensações. O azul é uma cor fria associada à paz e tranquilidade. Já o vermelho, assim como o amarelo, é uma cor quente, apresenta, entre outras coisas, raiva, luta e inquietação. Ainda sobre as cores utilizadas pelo kryptoniano, são quase as mesmas da bandeira dos Estados Unidos, que não tem amarelo, mas branco. Nisso, numa perspectiva semiótica, é possível reconhecer nos trajes de Superman a bandeira americana. Da mesma forma, as cores utilizadas na caracterização do Capitão América, com seu uniforme militar predominantemente na cor azul, com detalhes alternando as cores vermelho e branco, as mesmas cores da bandeira dos Estados Unidos. No capacete usado pelo Capitão América, em tamanho grande, a letra A de América. Seu uniforme de guerrilha com algumas armas e munições. Bom, Superman. Sabe-se que em junho de 1938, a revista Action Comics foi publicada apresentando o personagem que existia em publicações menores, o único sobrevivente do planeta Krypton. Superman foi criado por dois filhos de imigrantes judeus, Jay Siegel e o roteirista Joe Shuster, o desenhista trazendo ao mundo o primeiro herói com superpoderes. Aí essa é a capa da revista Action Comics número 1, onde ele foi publicado pela primeira vez, né? Aí, como a gente falou, dá para olhar as cores dele e a relação dele, a relação de poder dele com as outras pessoas. Ó. Ele pode levantar o carro, os outros não. Então, ele está numa situação de superioridade em relação aos homens aí. Assim, eu não vou me estender muito assim na caracterização do Superman, porque pela questão do tempo, principalmente, né? Mas tem muita coisa a falar a respeito dele. Aí aqui, de acordo com Calari, a tradição judaica foi referenciada pelos roteiristas Siga na origem do herói, que mimetiza a história de Moisés, pois foi colocado em um cesto à deriva no rio para escapar da fúria do faraó que destruiu o mundo do recém-nascido. Encontrado e criado por pessoas humildes, ao chegar na maioridade, ele retorna como salvador do seu povo. Outro caráter religioso muito presente na história do Homem de Aço é a questão messiânica em si, encontrada em praticamente todas as culturas da humanidade, de Buda a Jesus. O super-homem é o avô de todos os super-heróis, uma instituição cultural. Até os intelectuais mais elitistas e isolados já tiveram contato suficiente com a cultura popular para conhecer o Homem de Aço e saber o que ele representa. Ele trava uma batalha sem fim, pela verdade, pela justiça e com o mesmo entusiasmo após todos esses anos, embora ninguém saiba como definir isso, pelo jeito americano, ou American Way. Consequentemente, ele é o máximo que a cultura ocidental consegue visualizar de um campeão, que é o epítome do altruísmo.
a mais verdadeira afirmação acerca do super-homem que podemos fazer é que ele invariavelmente coloca a necessidade dos outros em primeiro lugar. Aqui falando do contexto de criação dele. Em 1938, quando os Estados Unidos saíam de uma crise devido à quebra da Bolsa de Valores, em 1929, precisava de personagens que representassem esperança e, como Superman, assumir esse discurso do American Way, né? Da liberdade, da justiça. O American Way está relacionado à questão econômica, principalmente, quando a indústria americana produzia muito e a sua felicidade estava relacionada ao seu poder de compra. E personagens precisavam representar esperança dentro desse contexto. Uma das pessoas que representava esperança nessa época e foi eleito o Homem do Ano pela revista Times está aqui, ó, Adolf Hitler. Homem do Ano eleito pela revista Times em 1938. Vamos falar do Capitão América, que veio um pouco depois. Grande parte dos super-heróis nasceram com seus superpoderes ou adquiriram após passar por algum tipo de mutação, mas existem aqueles que simplesmente desenvolveram suas capacidades humanas ao limite extremo ou se valem de artifícios tecnológicos para tornarem-se verdadeiros super-humanos, capazes de enfrentar as mais terríveis ameaças. Um dos maiores exemplos dessa condição é o Capitão América, criação da dupla Jack Kirby e Joe Simon na década de 40. Joe Simon tinha apenas 24 anos quando se tornou o primeiro editor da revista Time Publications, do jovem publicitário e empresário Martin Goodman. Foi graças a essa função que conseguiu contratar o também desenhista Jack Kirby, vindo dos estúdios da Eisner. Kirby, na realidade, chamava-se Jacob Kurtzberg. Achou que seria mais fácil conseguir trabalho se escondesse sua origem judaica. Quer dizer, tanto Superman como o Capitão América foram criados por judeus. Aqui está a primeira capa da publicação de Capitão América de 1941. Aí dá para ver ele com seu uniforme militar, vestindo a bandeira dos Estados Unidos, dando um soco em Hitler. Mas Hitler foi eleito Homem do Ano em 1938. Então, quer dizer, já existia uma ideia meio diferente aqui entre esses anos a respeito desse personagem real, Adolf Hitler. Na imagem da capa, eu já resumi isso aqui. A revista do Capitão América vendia aos milhares e passaram a ser distribuídas às tropas americanas durante o período de guerra, como forma de apoio moral. Apesar do sucesso do personagem, nos anos de 1950, ele deixou de ser publicado e só retornou em 64, porque a guerra já tinha terminado e as histórias foram perdendo o interesse das pessoas, né? Pelas mãos de Stan Lee e Jack Kirby, pela editora Marvel. Em 64 já era Marvel. E Stan Lee à frente. Para justificar o sumiço, os autores tiveram uma grande ideia. Disseram que o Capitão América ficou congelado dentro de um bloco de gelo desde o final da Segunda Guerra Mundial. A partir desse renascimento, o personagem nunca mais deixou o pelotão de elite dos grandes heróis e ainda se tornou um dos primeiros Vingadores. Aí aqui, super-heróis e guerra. Weldon diz o seguinte: super-heróis transformam ansiedade em alegria. Com o mundo mergulhado em conflito e um desastre grande demais para ser compreendido, eles se apoderam dos sentimentos mais sombrios dos leitores e os levam para o céu com eles. Faziam a violência e a destruição serem excitantes, mas ao mesmo tempo pequenas e possíveis de conter. Em 1941, como já escrito, aconteceu o ataque do Japão com aviões e submarinos à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, motivando os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Em 42, os norte-americanos colocaram toda a sua força industrial a serviço das necessidades militares exigidas pela guerra. Milhares de navios, tanques, aviões e toneladas de equipamentos bélicos foram produzidos pelos americanos. Durante o mesmo ano, começavam os bombardeios aéreos sobre a Europa. Em agosto de 1945, os americanos soltaram as 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, destruindo-as e matando mais de 200 mil pessoas por causa direta e indiretas nas 2 cidades. Nessa época, na década de 40, esse era o tipo de revista que Superman protagonizava, né, na capa, ele montando mísseis. Aí aqui a realidade, né, o que aconteceu, as bombas atômicas explodiram, matando milhares de pessoas. E aqui ainda super-heróis em guerra. Se na ficção Superman e Capitão América conseguem impedir bombardeios e salvar americanos
A realidade da Segunda Guerra Mundial mostra os estragos causados por armas norte-americanas em outros países. Nessa época, esses super-heróis ajudavam apenas os necessitados e oprimidos dos Estados Unidos. Durante os anos de guerra, os dois personagens incentivaram os leitores a comprar bônus de guerra e guardar selos, doar sangue e juntar aparelhos de metal. Nos quadrinhos, eles visitavam bases militares e participavam de jogos de guerra. Do ponto de vista ideológico, eles foram importantes nesse momento aí, tá? Aí aqui é falando sobre a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi a mais devastadora guerra da história da humanidade. Mais de 46 milhões de militares e civis pereceram, muitos deles em circunstâncias de uma crueldade prolongada e terrível. Dos 2.174 dias de guerra que decorreram entre o ataque da Alemanha à Polônia, em setembro de 1939, e a rendição do Japão em agosto de 1945, a esmagadora maioria dos que morreram, quer na frente de batalha, quer na retaguarda, tinham nomes e rostos obscuros, exceto pelas poucas pessoas que os conheciam e os amavam. Mas em muitos casos, que também atingiam a cifra de milhões, até mesmo os anos anteriores poderiam ter recordado uma vítima, foram eliminados. Não foram apenas 46 milhões de vidas que foram aniquiladas, mas a vida e a vitalidade vibrante que eles tinham recebido como herança e poderiam ter legado aos seus descendentes. Uma herança de trabalho e alegria, de luta e criatividade, de saber, esperanças e felicidade que ninguém viria a receber ou transmitir. Aí aqui umas imagens da Segunda Guerra, um campo de concentração aqui, ó, com os judeus, e aqui os militares com a bandeira nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, considerações finais. O fato de tanto Superman quanto Capitão América se caracterizar como personagem de ficção e ter entre seus criadores jovens judeus faz com que, de alguma forma, os textos desses personagens se posicionem ideologicamente na sociedade em que estão inseridos. Uma das formas escolhidas para exemplificar isso neste artigo foi utilizar um pouco o conceito da semiótica, de acordo com Santaella, para reconhecer nas cores das imagens mensagens importantes. Bom, aí aqui vem as referências, tá? Valeu, pessoal, obrigado. Desculpa aí a correria, mas é a questão do tempo, tá bom? Valeu, obrigado aí.